É com prazer que eu abro os trabalhos dessa nossa mesa propriamente dita, onde a gente vai conversar sobre o tema para além da interpretação dos sonhos. A gente vai acompanhar nossos expositores nas suas articulações desse para além. Por que para além? Como para além? Veremos. Eu vou passar a palavra a eles. Para começar, vou apresentar o Décio, que vai ser o nosso primeiro expositor. Então, o Décio é membro do Departamento de Psicanálise aqui do SEDES, professor do curso de Psicanálise, do curso de Psicossomática e Drogas, pós-doutor pela PUC e doutor pela USP. Autor de Sonhar, Dormir e Psicanalizar, Viagens ao Informe, entre outros livros. Décio, o nome do curso Psicossomática inteiro? São 3 cursos. O curso de psicanálise nosso, o curso de psicossomática e um terceiro curso que está começando esse ano, que é novo no SEDES, aproveito para fazer a sessão propaganda. Pronto. Que chama-se Drogas, Dependência e Autonomia, o barato no divã. Esse é o título do curso. Então, você começa. Bom, boa noite a todos. É um momento especial, emocionante e um prazer de estarmos juntos aqui para conversar. E, bom, eu vou retomar aqui na minha apresentação um tema que eu deixei solto justamente na minha apresentação do último ciclo nosso. Então, é uma retomada. Eu vou retomar do ponto que eu parei, vamos dizer assim, né? Desde esse último colóquio para o nosso de agora, aconteceu de eu justamente publicar esse livro que a Eliane mencionou o título, que é um livro que é um trabalho sobre o tema dos sonhos, na verdade, sobre o sonhar e o dormir, que é uma pesquisa que eu já vinha fazendo há tempos. E também nesse ínterim, eu vinha assumir o seminário de sonhos dentro do nosso curso de psicanálise, né, que eu venho trabalhando já no terceiro ano, com a oportunidade também de, junto com os colegas, alunos do curso, discutir e avançar nessa discussão, né? E o que eu vou apresentar aqui hoje é algo que não está no livro, vamos dizer assim. Esse seria um capítulo que ficou de fora, ou enfim, algo que foi se desdobrando depois, já estava mais ou menos presente no pensamento, mas que foi surgindo depois. Então, é um desenvolvimento, vamos dizer assim, posterior, né? Eu vou ler porque a questão do tempo aqui, para mim, é crucial para... Bom, podemos definir... O tema do meu trabalho é o sonho de contratransferência. Podemos definir sonho de transferência como um sonho de um analisando que faz referência, seja no conteúdo manifesto, seja no conteúdo latente, à pessoa de seu analista. E, por outro lado, chamar de sonho de contratransferência os sonhos do analista, em que seus pacientes se fazem presentes de alguma maneira, direta ou indiretamente. Bom, é sobre esse tipo de sonho que eu vou me concentrar. O mítico inaugural, né, sonho da injeção de Irma, para além de toda a sua importância e significado simbólico para a história da psicanálise, também um exemplo prototípico de sonho de contratransferência. Freud sonha com Irma, mas nas associações surgem diversos outros pacientes, outras e outros, assim como suas preocupações quanto ao destino de diversos tratamentos. O imenso tecido associativo do sonho contém uma rede de referências a aspectos do trabalho clínico e de pesquisa de Freud, que está profundamente entrelaçada a sentidos bastante pessoais. No espaço onírico, contracenam em pé de igualdade pacientes, colegas, mestres, rivais, o pediatra dos filhos, a esposa e seus amigos, todos reunidos em uma recepção para o aniversário de Marta. Do dia do sonho, Freud leva ao teatro onírico a desconfiança de seus colegas quanto à sua invenção, o método psicanalítico, e precisa se defender das supostas acusações. A culpa é da paciente. Ela não aceitou a sua solução. Ela resiste. No sonho, os colegas são ridicularizados. São todos ignorantes. E o eu de Freud triunfa sobre todos os obstáculos.
Mas, ao mesmo tempo, a culpabilidade e a dor depressiva pela responsabilidade de possíveis danos infligidos também se faz presente. Sofrimento que só encontrará uma via sublimatória e reparadora na própria escritura do Livro dos Sonhos, que sobrevirá após a travessia pelos infernos do submundo do desejo inconsciente, do infantil e do primitivo, que é o que está cravado, né, na mente de todos nós, né? Bem, parece óbvio que os pacientes que figuram no sonho servem como elos intermediários para expressar os caminhos ocultos do desejo inconsciente da pessoa de Freud. No entanto, creio que aqui há algo mais. No espaço onírico está também em curso um trabalho de elaboração inconsciente sobre seu ofício clínico, através do qual se busca respostas a impasses e enigmas experimentados na vida de vigília. Se a paciente não está bem, é de fato unicamente por culpa dela? Como a resistência de um paciente pode se articular, através de uma armadilha transferencial e contratransferencial, ao orgulho e ao apego de seu analista às suas próprias convicções e criações? Oriundas do pré-consciente, tais preocupações são arrastadas para a noite do sonho, estabelecendo-se um fecundo e silencioso processo de autossupervisão de um analista em trabalho. Analista em trabalho, para fazer menção ao título do nosso, né, o tema que nos reúne do nosso evento, né? Este trabalho, creio, ocorre cotidianamente na vida de um analista. E quando nos recordamos de um sonho de contratransferência, temos acesso consciente a uma parte desse trabalho do sonho em curso. A maneira do ciclo vigília, sono, sonho, trata-se de percorrer, repetidas vezes e alternadamente, os processos primário e secundário, em uma circulação contínua e fluida entre o inconsciente e o pré-consciente, sendo que, ocasionalmente, a gente é brindado, assim, de repente, como um insight, né? Uma compreensão como um flash, algo que vem à consciência, né? Winnicott, em O Ódio na Contratransferência, esse é o título de um artigo do Winnicott, nos dá notícia de como o uso deliberado do sonho de contratransferência pode ter um papel muito importante para o analista em trabalho. Neste artigo, ele nos chama a atenção para a enorme carga emocional que é mobilizada no atendimento de pacientes mais graves, o que produz no analista uma tensão bastante diferente em intensidade e qualidade daquela usualmente produzida no trabalho analítico com a neurose. Winnicott exemplificou esta tensão especial ao descrever um período particularmente difícil de sua clínica, quando cometera diversos erros com seus pacientes. É muito interessante, porque essa é uma situação cotidiana de todos nós, de momentos difíceis na clínica, né, impasses, dificuldades, e como que ele lidou isso e como ele usou o dispositivo contratransferencial para lidar com essa situação. A condição favorável para o trabalho só foi recuperada quando ele compreendeu que a dificuldade se originava da análise de uma paciente psicótica, o que ficou claro a partir de um sonho do próprio Winnicott. Ou seja, ele tem um sonho e, a partir do trabalho com esse sonho dele, é que ele encontra um caminho aí para sair desse embaraço na clínica dele. Ele, então, no artigo, nos descreve o sonho, a análise que pôde realizar do mesmo e os efeitos disto em sua clínica, e chamou este sonho de sonho curativo. Trata-se, sem dúvida, do que podemos chamar de sonho de contratransferência, ou seja, um sonho tido pelo analista que faz referência ao seu trabalho clínico com determinado paciente e que faz parte do seu trabalho de elaboração sobre o que se passa nesta análise. Bom, agora eu vou contar, então, um exemplo de um sonho de contratransferência que eu tive, né? E esse sonho eu contei no último ciclo. E é curioso porque esse sonho que eu contei no último ciclo, ele não estava previsto na minha apresentação, foi um sonho que eu tive na véspera da minha apresentação e que eu inseri na última hora da minha fala, bem no finalzinho,
porque esse sonho ele aconteceu porque na véspera eu tinha vindo à apresentação de outros colegas no ciclo, né, assistindo a apresentação e pensavam várias coisas, né, e eu vou falar um pouco disso, dos pensamentos do dia, né, anteriores, né, e a partir desses pensamentos é que eu tive esse sonho, né, e agora eu vou trazer o sonho, vou ver se eu consigo, junto com vocês, avançar um pouco mais a partir disso. Eu acho isso curioso, porque pensando depois, me parece que é tanto um sonho para esta paciente, para esta análise, que eu vou chamar dessa paciente de Maria, quanto, eventualmente, me ocorreu um sonho para a própria comunidade psicanalítica, um sonho para ser conversado com os colegas, porque foi nesse contexto que ele também surgiu. Bom, e o sonho? Estou na casa de Maria, em uma recepção social. Em determinado momento, ela me chama em uma sala e me faz um convite ou um pedido. Eu poderia participar de uma representação teatral que ela estava montando, organizando ali. Nesta, eu representaria um personagem que seria eu mesmo. E o narrador da peça seria X. X é um colega da comunidade psicanalítica. Fico surpreso com o convite e acordo pensando que estava inclinado a aceitá-lo. Tá? Este é o sonho. Bom, este sonho, assim como o sonho inaugural da injeção de Irma, relatado por Freud, faz parte de um tipo de experiência comum na vida cotidiana do analista. Sonhos em que recebemos a visita inesperada de nossos pacientes. Neste caso, tratou-se de Maria. Nesta mesma noite, tive um outro sonho, anterior a este, ou podemos dizer uma outra parte do sonho, né? Outra parte do mesmo sonho, enfim. No qual também figura uma outra paciente no conteúdo do manifesto, e ainda uma terceira paciente por alusão associativa. Temos aqui, portanto, uma corrente de sentidos contratransferenciais relativos ao meu trabalho clínico, reavivadas no espaço onírico. O trabalho com Maria era, na época, uma análise especialmente difícil. Nela predominava um ambiente transferencial de caráter desértico, e uma imobilidade da linguagem e da capacidade imaginativa própria do que a gente poderia chamar uma depressão esquizoide. A sua queixa recorrente, desde o início desta longa análise, é de uma falta de sentido em sua vida, ao lado de uma enorme frustração por não conseguir fazer algo criativo. No passado, Maria já sofrera de estados depressivos bastante severos, mas mesmo que esses tenham ficado mais controlados, ela continuava se vendo sem perspectivas. Perdi meus sonhos, dizia ela. As sessões eram muitas vezes dominadas por longos silêncios que comportavam sentidos bastante variados. Um silêncio aflito devido à ruptura do contato, um silêncio de retraimento, um silêncio regressivo, tranquilo e apaziguado, de encontro com o objeto e etc. Bom, o principal elemento desencadeante do sonho foi, certamente, um conjunto de pensamentos e sensações experimentadas na noite anterior, quando participei justamente da mesa redonda do ciclo. Ao escutar o trabalho dos colegas, eu refletia sobre algumas experiências analíticas com pacientes de estrutura não neurótica que demandam do analista algum tipo de resposta, uma certa atividade, entre aspas, um olhar, atos ou gestos. Pensava que tinha dúvidas se pude corresponder adequadamente a tais solicitações em minha própria prática clínica. E me perguntava, como trabalhar com estes casos? Compreendi que o próprio sonho comportava uma resposta possível a esta questão. Comecei a pensar que, em certos casos, cabe ao analista sonhar o sonho do paciente, construído com ele o que denomino o teatro da transferência, o teatro da transferência. Teatro, sim, pois, afinal, o campo transferencial nada mais é do que um espaço de representação. Um espaço em que o enredo da fantasia inconsciente pode ser colocado em cena e transportado para a relação atual com o analista. No tratamento com pacientes neuróticos, esse teatro se desenrola com bastante naturalidade, desde que as condições propícias para o trabalho analítico estejam garantidas. Isto porque, nesses casos, a capacidade simbólica e expressiva de um mundo subjetivo já constituído está mais ou menos disponível. Em outros casos, o desenvolvimento da atividade simbolizante e expressiva passa a ser uma parte essencial da tarefa terapêutica. E é isso que nos lembra o sonho de Maria. Cabe ao analista escutar e estar sensível ao convite ou pedido de seu paciente,
e, em certas situações, corresponder a ele. Contracenar com o analisando a fim de construir um espaço de sonho. Ora, este sentido do sonho fica mais evidente quando comparamos com o outro sonho da mesma noite, a outra metade do sonho, outra parte, né? Nesta primeira parte do sonho, na qual aparecem outras duas pacientes, havia também um convite: compartilhar um passeio de barco com um grupo de pessoas ali reunidas. Mas aqui a malha de sentidos latentes nos remete a uma outra região clínica. As associações desta parte do sonho relacionadas à vida pessoal conduzem a preocupações e angústias ligadas à ideia de ligações ilícitas de caráter incestuoso. O material das análises das duas pacientes tem sido também fortemente, tinham sido na época marcadas por esse tipo de problemática. E a situação transferencial de então estava marcada por uma angústia de contato com o analista, que poderia destruir a confiança e bloquear a vida pulsional e imaginativa. Anos atrás, anteriormente a esse sonho, antes ainda, um sonho de contratransferência de forte teor erótico com uma dessas pacientes teve papel importante na compreensão e na condução do caso. Nesta análise, uma certa teatralização, nessa análise dessa paciente, né, tem claramente um caráter sintomático. Assim, espero ter ficado claro, estou falando de mais outras duas pacientes agora, né? As duas pacientes encontravam-se, em termos transferenciais, em um lugar oposto ao de Maria. A modalidade de transferência que ali se fazia presente caracterizava-se pela pregnância de uma angústia incestuosa, situação que convoca a função ordenadora da abstinência do analista, que, quando conservada, permite figurar simbolicamente na realidade psíquica onírica o que não deve passar ao ato. Estamos no âmbito da clínica do recalcamento, no qual o fantasma da sedução exige as paredes psíquicas da interdição para possibilitar a liberdade de experimentação pulsional e imaginativa. Ao contrário da situação transferencial da análise de Maria, nestes casos é necessário declinar ao convite. Aqui um parênteses, eu faço aqui também uma observação me referindo ao trabalho do Flávio, que naquela mesma mesa apresentou uma discussão sobre a perversão de transferência, e eu acho que aí a gente tem muita coisa para conversar sobre esse aceitar ou não aceitar o convite, né? Dependendo de ser uma neurose de transferência, uma perversão de transferência, e, eventualmente, o tema da psicose de transferência também, né? É o seguinte, eu queria trazer para vocês em seguida o sonho que o Winnicott relata nesse artigo, e o trabalho que ele faz sobre esse sonho, não vai ser possível, não vai dar tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para vocês o sonho, vou ler para vocês o sonho do Winnicott, ele em si mesmo, o conteúdo do manifesto já é bem interessante, contar muito rapidamente alguns comentários dele sobre esse sonho, e o que uma coisa muito curiosa que aconteceu, isso foi a posteriori, né, foi que eu, percebendo algumas semelhanças assim entre o sonho da Maria, que eu contei para vocês, e o sonho que o Winnicott conta no texto dele, que me vieram depois, né? Então, conforme eu escrevia, eu apresentei um pouco dessas ideias o ano passado no colóquio Winnicott. Então, se alguém estava lá, vai reconhecer um pouco, né? Então, o sonho que o Winnicott relata nesse artigo. Também tem duas partes o sonho do Winnicott. Então, ele diz: na primeira fase, eu estava na galeria de um teatro e olhava para as pessoas, lá embaixo e bem longe na plateia. Eu sentia grande angústia, como se eu pudesse perder um membro. Isto estava associado com um sentimento que eu havia tido no topo da Torre Eiffel. E as associações estão no meio do relato do sonho. Se eu pusesse minha mão sobre o parapeito, ela despencaria no chão, lá embaixo. Esta seria uma angústia de castração comum. Tudo isso que eu estou lendo é textual, a citação do Winnicott, tá? Não são os meus comentários. Na fase seguinte do sonho, eu me dava conta que as pessoas na plateia estavam assistindo a uma peça e que eu me relacionava ao que se passava no palco através delas. Um novo tipo de angústia então surgiu. Eu via que eu não tinha o lado direito do meu corpo. Este não era um sonho de castração. Se tratava de um sentimento de não ter aquela parte do corpo. Então, aqui o fim da citação. Por causa do tempo, eu vou encurtar, vou fazer só dois
comentários sobre... Bom, o Winnicott, o trabalho que ele faz, esse sonho foi curativo no sentido que ele entende, a partir desse sonho de contratransferência, de que aquela paciente psicótica que ele se refere estava pedindo a ele, necessitando que ele não tivesse corpo. Ou seja, a corporidade, a presença corpórea do analista era profundamente desorganizadora para essa paciente. E ele precisava sustentar na transferência contra transferência uma dissociação entre a mente. Ele fala, né, que precisava que eu fosse apenas uma mente me relacionando com uma mente. Bom, aí ele conta que isso possibilita ele restaurar o trabalho clínico dele, né? Diz ele, qualquer referência a seu corpo produzia angústias paranoides, pois pressupor que ela tem um corpo é persegui-la. O que ela necessitava de mim é que eu tivesse apenas uma mente, que conversaria com sua mente. Bem, tem a elaboração do Winnicott sobre a questão da dissociação, da relação com o corpo, a questão da corporidade na psicose, enfim, tudo isso, né? Então, duas observações que me chamaram a atenção dessa semelhança aí dos dois sonhos. Um é o tema do teatro, né? Quer dizer, aparece o teatro no meu sonho, apareceu o teatro no sonho do Winnicott, depois que eu me dei conta, né? Eu acho que o teatro, para mim, tem um significado fundamental como uma representação da experiência da transferência e como um espaço de construção, de continência, né? de processo, né? Tem uma relação direta com a dimensão onírica e com a dimensão da transferência e da construção em análise, né? E há outro aspecto, esse fato de aparecerem as duas partes do sonho, né? E que tanto no sonho do Winnicott quanto no meu, não sei se isso foi uma sugestão posterior, eu posso até pensar, eu já conhecia esse texto de muito tempo, né? Sugestão inconsciente para mim ter esse sonho, mas, enfim, aparece essa duplicidade de experiências clínicas de formas de transferência, né? A relação com o tipo de transferência e de solicitação que isso traz ao analista na clínica dos pacientes neuróticos, mantendo uma divisão bem artificial, esquemática, né? E nos pacientes não neuróticos, o tipo de solicitação que se faz presente, né? Então, os dois sonhos têm essa referência a essa duplicidade, né? Tem um aspecto, acho que importante do sonho da Maria, que é o fato de que a representação teatral é dela, e eu tenho que cumprir um papel que sou eu mesmo. Então, acho que isso tem uma questão importante aí do que, por mais que a gente contracene com o paciente o teatro deles, quer dizer, o enredo deles, a gente não deve entrar com nosso próprio enredo, né? Mas se dispor a ser alguém que vai contracenar nesse enredo que é deles mesmos, né? E essa coisa, uma referência muito interessante à questão da autenticidade, a importância da autenticidade do analista, né? Na medida em que no sonho era fundamental que eu representasse a mim mesmo. Aqui tem um parágrafozinho que eu vou ler rápido, que fala dessa questão das duas dimensões. Vocês sabem, tem um artigo muito interessante do Winnicott que chama Variedades Clínicas da Transferência, onde ele vai falando de vários tipos de transferência diferentes com diversos tipos de pacientes, né? Ele escreve 3 formas, enfim. E o que me ocorreu é que, de certo modo, a gente pode pensar nas variedades clínicas da contratransferência, né? Por exemplo, a gente podia falar da transferência, neurose de transferência, a perversão de transferência, a psicose de transferência. Agora eu estou trabalhando com a ideia da adicção de transferência, enfim, dos vícios da psicanálise, enfim. Mas isso também pode ser pensado no campo da contratransferência, né? Para tanto, proponho que o espaço onírico do analista possa ser utilizado como um instrumento. Assim, se revisitarmos o sonho da injeção de Irma, descrito por Freud, vemos uma expressão clara da mobilização contratransferencial do analista no âmbito de uma clínica do recalcamento. Freud se vê acusado de incapacidade profissional e sua angústia de castração é ativada. Sente-se desafiado a responder na mesma moeda, né? Vingança. Em sonho, exibe sua paciente sem pudor para os outros médicos, assim como Charcot fazia nas famosas apresentações de suas histéricas. Ora, a tarefa a que é convocado é se desvencilhar e se desenredar do teatro a que é convidado a participar. Aqui, assim como no caso da primeira parte do meu sonho, é preciso declinar ao convite. Freud é exigido, na contratransferência, a lidar com a frustração do prazer narcisista de ter encontrado a solução para o caso e tomar distância em relação à sedução e ao envolvimento erótico que sua paciente suscitava. Em suma, era preciso sair de cena.
Em contraste, no caso dos sonhos de contratransferência que eu acabei de relatar, evidentemente se trata de outra tarefa. Corresponder ao convite é compreender que o teatro, o convite da Maria no sonho, né, corresponder ao convite é compreender que o teatro da análise ainda está por ser construído, com a esperança de que, algum dia, o analista possa, de fato, sair de cena. A função onírica do analista e seu espaço de sonho podem ser convocados no seu trabalho clínico e servir como uma importante ferramenta nesta forma específica de comunicação que é a psicanálise. A proposta que aqui trago é que tomemos certos sonhos do analista como parte integrante do trabalho cotidiano com a contratransferência, uma vez que a potencial função curativa que eles comportam pode ser um auxílio de real valor na tarefa terapêutica. Ora, segundo essa concepção, o si mesmo do analista está colocado, inevitavelmente, no interior da situação analítica, ainda que nunca usurpando o lugar do si mesmo ou do self do paciente. Bom, e aqui eu fecho com uma ideiazinha nova aí, que eu trabalho no meu livro. Podemos concluir, assim, que, além do suposto saber, o que estrutura a situação analítica e sustenta a transferência é também um suposto sonhar. Supõe-se, no próprio analista, uma capacidade de sonhar e uma disposição para colocar este sonhar a serviço de um outro. Agradeço o Décio pelos 20 minutos cravados. Então, vou apresentar agora o Flávio Ferraz, nosso segundo debatedor, que é membro do Departamento de Psicanálise do SEDES e livre-docente pelo Instituto de Psicologia da USP. Bom, eu, na qualidade de tanto expositor dessa mesa, mas também de co-organizador desse ciclo, vou fazer um introito um pouquinho mais longo, mas não muito, porque eu queria começar misturando um pouco essas duas funções pelas quais estou aqui hoje, agradecendo, em primeiro lugar, a presença de todos que se dispuseram a vir escutar e depois conversar conosco, com o curso de psicanálise do SEDES, ao Instituto SEDES, aos funcionários da Secretaria que nos deram apoio e permitiram que esse ciclo acontecesse dessa forma organizada. Eu, particularmente, queria agradecer a Lucia Fux e Silvia Alonso, a companhia na organização desse trabalho tão importante para nós, tão prazeroso também de ser realizado. Agradecer a mesa, estou aqui com grandes amigos, Eliane e Décio são colegas dos cursos de psicanálise do SEDES, cursamos aqui os 4 anos juntos, onde fomos alunos da Miriam. E agradecer ao Décio a menção que ele fez ao meu trabalho, é o segundo ciclo onde eu compartilho uma mesa com ele e a gente tem uma trajetória aqui dentro do SEDES muito próxima, paralela, sempre trocando muito, um companheiro de trabalho importante, a ponto de alguns colegas até confundirem os nomes da gente, Isabel, chamar um pelo outro. Não. Queria agradecer, em relação ao trabalho de hoje, uma pessoa que leu esse trabalho e o criticou e sugeriu e conversou comigo a respeito dele, me ajudou muito a finalizar, que é Janete Frostengarten. Há uma pessoa que não se encontra mais presente, mas que será perceptível uma certa influência de suas ideias no argumento de fundo desse trabalho, que foi meu supervisor durante muitos anos, que é Isaías Melson. Feitos esses agradecimentos, eu vou passar a leitura do trabalho, vou pedir um pouco de paciência a vocês, que vou abordar os sonhos por uma vertente pouco usual, não inédita, mas pouco usual, que eu fui desenvolvendo através da leitura, da influência de diversos autores,
mas muito também da experiência da minha clínica, e sempre em discussões com colegas de 2 grupos de estudos que há muitos anos a gente faz, né? Alguns estão aqui, eles sabem quem são, eu agradeço a todos esses colegas participantes desses grupos que já debateram essas ideias comigo anteriormente. O trabalho se intitula Por uma Metapsicologia dos Restos Diurnos, em que eu pretendo, então, como vocês verão, abordar um outro caráter do sonho, que não o caráter mais comumente trabalhado, que é a dimensão de expressão do inconsciente, de formação do inconsciente, mas no sentido de formação do inconsciente, no sentido daquele que forma o inconsciente, que faz o inconsciente, né, como um sonho como processo. O sonho aparece na obra de Freud como a via régia para o inconsciente. E foi assim que ele veio a ser tratado pela psicanálise, como manifestação ou formação do inconsciente, expressão psíquica de enorme valor para a investigação da clínica, na clínica psicanalítica. De modo muito sucinto, eu diria que esta abordagem inaugural, e que sempre prevaleceu, privilegiava o aspecto, eu invento aqui esse termo, o aspecto deferente dos sonhos, ou seja, a sua função expressiva e demonstrativa do inconsciente, que, ao lado dos sintomas da transferência, permitiu acesso ao mundo das representações recalcadas do paciente neurótico. E assim foi pela razão de que se tratava de uma clínica da neurose. A literatura psicanalítica contemporânea, entretanto, tem dado ênfase ao valor que o sonhar em si mesmo tem para a vida psíquica. Diversos colegas do departamento têm trabalhado com esta perspectiva da importância do sonhar, um deles está na mesa, o Décio. Nas publicações do departamento, posso mencionar entre nós autores que publicaram nessa linha, já no nosso primeiro ciclo aqui, Janete Frostingarten, Renata Kronberg, posteriormente Thales Absaber, a Laurinda, desculpa, cadê? Está mencionada no meu rodapé, Laurinda. Assistimos ao deslocamento de uma parte da preocupação com o sentido do sonho para a abordagem da função do sonhar. O aprofundamento da compreensão psicanalítica das psicopatologias não neuróticas tornou irrefreável esse encaminhamento da pesquisa em torno do sonhar. Os problemas relativos ao processo de sonhar dos pacientes psicóticos e a pobreza dos processos oníricos nos pacientes somatizadores introduziram desafios para a teoria dos sonhos que, para serem devidamente enfrentados, exigiram o exame de uma outra dimensão do sonhar, a que chamarei aqui de via aferente, em oposição à via deferente expressiva. Numa palavra, trata-se de sua função recalcadora, da função recalcadora do sonho, que responde pelo seu papel no processo de inscrição psíquica e, portanto, na constituição das representações mentais. Trata-se de um desdobramento daquilo que Christophe Dejour chamou de perlaboração pelo sonho. O sentido deferente do sonho é bastante conhecido na psicanálise, como já disse. Todavia, quando se observa a quase ausência de sonhos em pacientes psicossomáticos, há que se indagar a razão de tal falha. Ela não se explica por um excesso de recalcamento que impediria as representações de se manifestarem no sonho. Ao contrário, o déficit onírico verificado resulta da falha daquele mecanismo. No caso da psicose, a ausência de uma barreira de contato, no sentido bioniano do termo, entre inconsciente e consciente, introduz uma dificuldade na caracterização do sonho à moda do que se passa na neurose. Portanto, as dimensões deferente e aferente do sonho devem guardar alguma complementariedade. Parece haver simultaneidade entre o processo de inscrição e a expressão onírica de seu objeto, que nos exigirá o exame das percepções emocionalmente significativas da vigília e as vicissitudes de seu processamento psíquico, que vai se dar de acordo com a estrutura em questão. Por fim, o exame da percepção nos conduzirá certamente à consideração da natureza dos chamados restos diurnos. Vejamos passo a passo o que busco demonstrar. De acordo com o esquema teórico apresentado por Dejour, o destino da percepção da realidade durante a vigília será bastante diferente de acordo com a estrutura psíquica em questão. Claro que por realidade entende-se aqui não a materialidade dos objetos, a materialidade físico-química dos objetos, mas sim a natureza do encontro com o outro. Tal realidade, o outro,
é o que efetivamente solicita os sujeitos do ponto de vista da resposta emocional. O encontro com a realidade solicitante, entretanto, contém algo de enigmático, que não se desvenda tal como se dá na percepção de coisas. Daí o recurso a uma noção que, de certo modo, não é estranha ao texto freudiano. Trata-se da zona de sensibilidade do inconsciente que responde por um modo de percepção difuso, lateral, que mobiliza o mundo emocional, mas cujo objeto não se exprime de partida pela modalidade discursiva. Ou seja, não se transforma diretamente em representação de palavra, exatamente por tocar de imediato em inscrições inconscientes prévias que põem em marcha as mais variadas formas de defesa psíquica. O inconsciente recebe o estímulo da realidade diretamente da percepção e não da representação. É aí que os diferentes modos de processamento da percepção vão se desencadear. De forma muito sucinta, pode-se dizer que, no caso de não neuróticos, a percepção será atacada diretamente. Por meio do acting out, pode-se procurar destruir, na realidade, a própria fonte da percepção. Ou então, podem-se suprimir seus efeitos, neutralizando-os graças à somatização. Nesses casos, com a expulsão da excitação, perde-se a oportunidade de dar início ao trabalho de inscrição e de perlaboração. Já o neurótico poderá colocar a percepção em latência e recalcá-la por ocasião do sonho. Vê-se aí, precisamente, a dimensão aferente do sonho, que é a sua própria dimensão funcional. Apenas quando se põe em uma percepção da vigília em latência, evitando-se a descarga, é que o sujeito se encontra apto ao trabalho de inscrição da mesma. De Jure sustenta que isso ocorre durante o processo de sonhar e por meio deste mesmo processo, não só durante, mas por meio de. Assim, se o sonho é um afloramento de representações que emergem por meio de símbolos, na sua dimensão deferente, ele é também ocasião de produção de simbolização, que é a dimensão aferente. Em síntese, o esquema proposto por Christophe de Jure, no qual me baseio. O encontro com a realidade, percepção, forma uma gestalt que não se exprime discursivamente, mas que desencadeia associações por analogia com as representações do sujeito já inscritas no decorrer de sua história de vida singular. As associações que daí surgem são postas em latência pelo pré-consciente. Isso leva ao surgimento de excitações, afeto. Desencadeia-se uma luta contra o afeto, no sentido de suportá-lo sem ceder à descarga. Isso no caso do neurótico, pois no não neurótico o afeto se descarrega por meio de acting out, não há latência. Os pensamentos que suportaram o período de latência são elaborados pelo sonho durante o sono e assim são recalcados e adquirem simultaneamente a condição de representação psíquica. Depreende-se, então, que recalcar equivale a representar e que a função aferente do sonho seria de inscrever. A deficiência ou a perturbação do sonhar nas patologias não neuróticas lançou luz sobre a importância dessa dimensão, que passou então a ser considerada lado a lado com a já tão conhecida dimensão deferente. A possibilidade de manter em latência os pensamentos despertados pela percepção, para posteriormente recalcá-los pela via do sonho, propicia o enriquecimento do inconsciente representado. Disso resulta a organização e a capitalização das experiências e a consequente edificação da historicidade singular de um sujeito. Trata-se de um trabalho que se dá no registro da pulsão de vida, à medida que foi possível sustar a compulsão repetitiva e desorganizadora proveniente da atuação da pulsão de morte. Os destinos patológicos da pulsão de morte relacionam-se ao acting out e à violência, enquanto o seu destino não patológico é exatamente o de pôr em latência a percepção e os pensamentos que derivam dela, quando a prova de realidade não tem um caráter traumático e a excitação pode ser retida momentaneamente em vez de ser imediatamente descarregada, afirma de Jure. Trata-se de um processo de perlaboração que se inicia na economia da percepção e se completa no processo do sonhar. Bem, uma vez definida a ideia da via aferente do sonho, examinemos a natureza da percepção que desencadeia o afeto e os pensamentos que a ela se associam. Ingressamos, portanto, no campo de uma possível metapsicologia dos restos diurnos.
Comecemos com as considerações de Freud sobre tais elementos. No capítulo 5 da Interpretação dos Sonhos, ele afirma que em todo sonho é possível encontrar um ponto de contato com as experiências do dia anterior. A questão que nos toca aqui é de saber qual a relação orgânica entre o resto diurno e a representação simbólica que emerge no sonho. Às vezes, o resto diurno aparece na teoria como um elemento inócuo da experiência de vigília, capturado de modo contingente pelo processo de elaboração onírica, apenas por servir de intermediário simbólico para a representação recalcada, que, por força própria, busca emergir no sonho durante o sono, quando a vigilância do ego se atenua. Outras vezes, parece ser a própria natureza do resto diurno o agente provocador do sonho. Nesse caso, o agente que desencadeia o trabalho de elaboração onírica, em vez de situar-se no campo da representação e, assim, exigir um representante simbólico externo, eleito na realidade percebida, situa-se no próprio campo da percepção. Esse é o caso que nos interessa quando investigamos a dimensão aferente do sonho, pois aqui o resto diurno funciona como agente provocador de todo o processo que vimos esquematizado acima. O resto diurno, então, não é contingente, mas deve reunir em si elementos estéticos capazes de solicitar o trabalho psíquico do sujeito. Em síntese, o resto diurno seria, nesse caso, um traço da realidade impregnado por um sentido de encontro com o outro. De tal encontro provém uma solicitação do sujeito em forma enigmática, que introduz uma perturbação, mas não pode receber de imediato uma nomeação. Trata-se de uma forma, uma gestalt, que dispara o trabalho e a defesa, mas cuja natureza não é verbal. Ou melhor, é não verbal. Recorro aqui à filosofia das formas simbólicas de Susan Langer para compreender melhor a natureza do percepto que não cabe numa forma discursiva. O simbolismo verbal tem como propriedade a discursividade, que requer que nossas ideias sejam enfileiradas no tempo da linguagem. Mas seus objetos em si permanecem simultâneos, um dentro do outro. Por causa da exigência inerente à discursividade, apenas os pensamentos passíveis de um arranjo, cito aqui Susan Langer, nessa ordem da temporalidade do discurso, nessa ordem peculiar, né? Então, apenas alguns pensamentos possíveis de entrar nessa ordem podem, em geral, ser falados. Qualquer ideia que não se preste a tal projeção é inefável, incomunicável por meio de palavras. Ora, isso responde com exatidão à característica fundamental do sonho descrita por Freud, que é a da figurabilidade e, portanto, da não discursividade. Além disso, o sonho comporta um caráter de simultaneidade, solidário à figurabilidade, que faz dele uma gestalt atemporal, erigida segundo as regras do processo primário, que somente a duras penas será transformada em discurso por meio do relato. Mas aí, diz Freud, já estamos no campo da elaboração secundária. Contudo, o foco para o qual eu gostaria de chamar a atenção ainda é outro, que não o da não discursividade do pensamento do sonho. Trata-se de sua ligação solidária com o resto diurno, quando este é o encontro com o outro solicitante. Todo um trabalho de elaboração psíquica se desencadeia à margem da consciência. A zona de sensibilidade do inconsciente é que foi tocada pela percepção. O percepto resultante, por sua vez, tem também o caráter de gestalt irredutível ao discurso. Não vejo melhor conceito para caracterizar tal percepção do que o de significante enigmático de Laplanche, por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, por tratar-se de emissão provocativa emanada necessariamente do campo do outro, e, em segundo, por ser enigmática, isto é, por escapar da possibilidade de apreensão consciente imediata, não sujeitar-se à palavra, ao mesmo tempo em que ativa o trabalho de associação psíquica em sentido retrospectivo. Sugiro mesmo que aquilo que Freud chamava de umbigo do sonho seja o ponto final da linha associativa regressiva no inconsciente representado, ponto que tange o recalque originário, que para Laplanche tem base realística material, conquanto situe-se no plano imemorial. Prosseguindo um pouco mais no exame do texto freudiano, para caracterizar a essência do resto diurno, encontramos na interpretação dos sonhos a seguinte afirmação, aspas, o agente instigador de todo sonho encontra-se sobre as experiências sobre as quais ainda não se dormiu.
Penso que a curiosa expressão experiências sobre as quais ainda não se dormiu, usada por Freud, significa experiências submetidas à latência, que ainda não foram assimiladas pelo aparelho psíquico na forma de representações e que aguardam a ocasião do sonho para serem inscritas, mediante sua acomodação dentro da rede de representações já existente. Ou seja, aguardam em latência, sem serem descarregadas em ato, para serem recalcadas pela ocasião do sonho, quando o processo de perlaboração iniciado com a colocação em latência pode ser finalizado mediante a inscrição psíquica. A partir daí, o inconsciente recalcado adquire mais uma representação que amplia a rede complexa formada pelo critério de identidade temática de traços inscritos. Disso tudo se depreende que o resto diurno não pode ter uma expressão meramente indiferente. Freud prossegue examinando essa questão quando se pergunta qual a relação existente entre as impressões da véspera com o conteúdo do sonho, produzindo uma verdadeira síntese teórica da natureza do resto diurno. Eu cito, interpretação dos sonhos. No conteúdo manifesto do sonho, só se faz alusão à impressão indiferente, o que parece confirmar a ideia de que os sonhos têm uma preferência por absorver detalhes destituídos de importância da vida de vigília. Todos os elementos da interpretação, por outro lado, levam à impressão importante, aquela que justificadamente agitara meus sentimentos. Meus, ele estava falando do sonho dele. O enigma que consiste em os sonhos se interessarem apenas pelos fragmentos sem valor da vida de vigília parece haver perdido todo o seu significado. Nem se pode mais sustentar que a vida de vigília não se processa ulteriormente nos sonhos e que estes são, assim, atividade psíquica desperdiçada com material descabido. O contrário é verdade. Nossos pensamentos oníricos são dominados pelo mesmo material que nos ocupou durante o dia e somente nos preocupamos em sonhar com as coisas que nos deram motivo para a reflexão durante o dia. Fecho aspas. Aqui, Freud parece tomar partido de uma concepção de resto diurno que em nada o caracteriza como indiferente, ou melhor, sua indiferença pode ser apenas aparente, pois sua forma oculta e simboliza simultaneamente o objeto que espelha a representação conflitiva. Não podemos escapar de uma definição do resto diurno como um elemento percebido que guarda em si, por meio de sua forma, o potencial de símbolo para o sujeito que com ele toma contato. Seu poder de disparar a excitação, que dá início ao trabalho de perlaboração, é inequívoco. A ideia de que tal trabalho passa ao largo da consciência, iniciando-se com a colocação do pensamento em latência e finalizando-se com a inscrição pela via do sonho, parece bastante verossímil e funcional para dar conta de todo o processo. Mas isso nos exige um pouco mais no exame da natureza formal do resto diurno. Para tal, não seria suficiente concebê-lo simplesmente como objeto material a ser apreendido pelos órgãos do sentido. Quando se apela à sua forma como elemento mobilizador do inconsciente, há que se ampliar a noção de forma para além dos objetos materiais, em direção a gestalten mais complexas. Estas seriam constituídas por situações emocionais que produzem efeitos sobre a zona de sensibilidade do inconsciente mediante a solicitação de uma resposta emocional. A mente é sensível às formas expressivas, sejam de objetos, sejam de situações complexas. Deste modo, ela pode captar analogias que, consideradas apenas intelectual e racionalmente, seriam absurdas. Mas é exatamente essa profusão de associações, que não passa pela crítica consciente, que ativa a faculdade de transformação simbólica. Tudo isso se aplica ao resto diurno, com o acréscimo de que a natureza formal interfere na sua eleição por um sujeito para alvo de projeção simbolizante. As formas dos objetos e das situações complexas não são inócuas. Algo deve haver que possibilite sua ligação com representações dos sujeitos, mas esse algo nem sempre se explica por uma potência universalmente perceptível da forma. Tal como na simbolização presente no sonho, a lógica que preside a associação encontra-se na singularidade dos sujeitos. Eu teria um sonho de um paciente, um sonho para ilustrar, mas se houver tempo, fica para o debate depois. Muito obrigado. Bem, vou apresentar agora a Miriam Schneiderman, que é psicanalista aqui do SEDES, documentarista, ensaísta, membro do departamento, com mestrado, né, em
em Comunicação e Semiótica pela PUC e doutorada em Artes pela ECA USP. Estou bastante comovida de estar aqui hoje. Não é muito fácil para mim. Estou contente porque voltei a dar um seminário teórico sobre a interpretação dos sonhos. Eu estava há 2 anos só com supervisão e o fato de ter me dedicado bastante aos documentários, de algum jeito, me impediu de estar nesse mergulho teórico, e tenho tido uma imensa alegria e satisfação nesses seminários e de me sentir bem empenhada e resgatando o que é esse curso dentro do departamento. Por que não é fácil hoje? Porque a Janete não está aqui e porque todos nós vivemos um luto. E, enfim, espero poder, na minha fala, estar homenageando, de algum jeito, também a Janete e tudo que a cerca. Enfim. Eu chamei o meu texto de O Cavaleiro Medieval e a Fuligem da Cidade Grande. : ainda posso sonhar. Revestido de armadura dourada, segurando escudo e longa espada, o cavaleiro medieval entra num prédio da Avenida Paulista. O porteiro lhe pergunta aonde vai assim armado. Ele responde que está em São Paulo, não é daqui e tem que se defender. Sobe, então, ao 22º andar e entra numa sala onde muitas pessoas assistem a um filme. Avança contra um homem e uma mulher e os esquarteja com sua espada. Os outros presentes, indignados, se unem e o atacam, cada um empunhando seu lápis, como se fosse uma espada. Encurralado, o cavaleiro dourado se atira pela janela, sente-se caindo e, finalmente, se esborracha em sua cama e acorda. Já desperto, explica a quem lhe pergunta que no dia anterior, no mesmo lugar desse combate, que é aquele em que trabalha, em plena vigília, fora desafiado abertamente pelos colegas ao apresentar uma tese útil relativa ao trabalho que fazem. O próprio sonhador se explica. Não se tratava de um pesadelo. Todo mundo tem um cemitério particular na cabeça onde mata as pessoas de quem sente raiva. As pessoas que matou no sonho trabalham com ele. E no dia anterior, no mesmo cenário em que se deu o sonho, haviam-no desafiado publicamente durante uma conferência. O cavaleiro medieval se sentiu um herói libertador, e isso podia ter que ver com sua própria atitude de tentar libertar suas ideias e provar às pessoas que sua teoria estava certa. Essa teoria que desenvolvera deveria beneficiar aqueles que o ouviam e, no entanto, foi atacado. No sonho, ele estava fantasiando, e o próprio sonhador associa com imaginação infantil, coisa de criança. Esse sonho está relatado num livro organizado pelo José de Souza Martins, que se chama Desfigurações, a vida cotidiana no imaginário onírico da metrópole. É um livro com um levantamento de sonhos que falam da cidade. Nesse mesmo livro, o José de Souza Martins cita o Henri Lefebvre e conta como ele pensa como várias temporalidades convivem numa sociedade e as contradições a elas inerentes.
de tal forma que uma temporalidade é a negação da outra, e aquilo que a revela, na medida em que denuncia a parcialização do aparente, no qual o presente aparece eternizado e naturalizado de forma a não ser questionado. Nesse relato desse sonho, a relação dialética entre temporalidades emerge de forma explícita. Um cavaleiro medieval em conflito com pessoas no alto de um edifício da Avenida Paulista, ícone da modernidade de uma das maiores metrópoles da América Latina. Desfigurado, transfigurado, esse homem de classe média e do trabalho se liberta em sonho da coação representada pelas objeções dos colegas e superiores e, finalmente, na escuridão da noite e na solidão da cama, dá combate a seus inimigos. O sonho do cavaleiro andante do asfalto lhe revela uma cidade que é cenário de inimigos anônimos, de confrontos mortais, tanto nas ruas e locais de trabalho, quanto no interior da própria consciência. A um só tempo, seu imaginário onírico lhe faz a crítica da cidade adversa e do trabalho opressivo. O sonho lhe diz que se move em cenários que não são cenários de acolhimento. Teme os estranhos, mas ele próprio é o estranho, o excluído, o desfigurado. Nessa leitura, que é sociológica dos sonhos, há toda uma crítica de uma dessocialização da leitura dos sonhos, o que é bem discutível. Eles não pensam o imaginário do habitante da metrópole como um acervo de fantasias, mas pensam o sonho como sendo a realidade pelo avesso. Esse avesso crítico e rebelde não tem eficácia na vida cotidiana, no mundo da vigília em que a razão comanda a vida. E aqui o José de Souza Martins fala: a redução da interpretação dos sonhos a técnicas de amansamento e domesticação da insurgência imaginária dessocializa os sonhos e abre um abismo entre a crítica social e a realidade social que os contém. Bom, tudo isso daria uma grande discussão, e a gente sabe que a alienação não é só a alienação do mundo capitalista, mercantilista, enfim, que a gente tem uma concepção de sujeito que passa pelo conceito de alienação. De qualquer jeito, esse questionamento me pareceu extremamente rico, e aí se junta bastante ao texto metapsicológico do Flávio, na questão dos restos diurnos e de que jeito a realidade entra no sonho. Realidade psíquica, a realidade, no sentido que interessa a psicanálise, é dificílima, escabrosa de ser definida. É difícil abranger seu conteúdo, seu objeto, afastados das categorias dos pensamentos filosóficos e científicos que a modelam. Entretanto, essas categorias tendem, inevitavelmente, a estabelecer pares de opostos entre a realidade psíquica interior, de textura fantasmática, inconsciente, individual, subjetiva, pessoal, e uma realidade exterior, material, intelectualmente construída, comum, geral, objetiva, impessoal e afastada das deformações dos desejos inconscientes. É essa dualidade metafísica que me parece que o trabalho do sonho vai colocar em questão. Eu estava nessa indagação quando eu me deparei com um livro lindo que se chama As Cidades de Freud. É lindo esse livro, e eu acho que o que ele introduz de um jeito muito delicado é de que jeito a geografia determinou sobre a construção da psicanálise. É interessante porque ele vai pegar
as viagens do Freud para pensar a construção da psicanálise, né? Então, as analogias entre as cidades e as fronteiras, e isso lembra o livro da Noemi, que está aqui, a viagem como o grande modelo, a grande metáfora para pensar a construção em psicanálise, né? Mas onde a cidade visitada transforma-se sempre em uma etapa, uma reviravolta, uma ocasião da qual brotam ideias, pensamentos, conjecturas. Às vezes, na cidade, trata-se de um começo ou de um limiar a transpor, outras vezes de momentos labirínticos, desenraizantes e até inquietantes. O autor desse livro, que é um italiano, Ritchie, ele se pergunta: o que permanece da geografia? Pouco. Ela está presente enquanto rastro e, por vezes, ocasião de leves metáforas que transformam cidades, países e viagens em emblemas do itinerário freudiano. Por vezes, os lugares resultam ser formas vazias. Os espaços transformam-se em pretextos cênicos, as distâncias e os horizontes em perspectiva. O pensamento de Freud é testemunha e, sobretudo, artífice de uma modernidade que deixa para trás o século XIX e consegue interrogar o mal-estar da nossa época. A psicanálise é projetada como uma cidade sem muros e sem fortificações, como uma fábrica do pensamento livre. Freud cultivou uma forte paixão por fronteiras, cumeadas, encruzilhadas. Ritchie cita Otto Weininger: o judeu é aquele que elimina fronteiras. Suprimir as fronteiras esfacela qualquer ideia de nacionalismo, e a única riqueza existente é aquela que cada um carrega consigo. A única fronteira, não mais uma linha geográfica, é aquela traçada pela cidade do próprio projeto. Ao contrário da visão sionista, que optava pelo retorno à terra prometida, Freud reivindicava a autonomia cultural e nacional, o direito à dignidade nas terras em que os judeus viviam há séculos. O Ritchie fala aqui de uma orientação associativa. Dessa orientação associativa dependia uma diferente concepção do local e da cena, e, num nível mais abstrato, uma diferente articulação da alteridade e do outro, do alhures. Segundo o autor, não há em Freud traços do desejo de cicatrizar a ferida da diáspora. E ele nota que a primeira forma como Freud vai teorizar o inconsciente, ou seja, estamos na teoria do sonho, é em termos de uma outra cena. Ela reside nas dobras da mesma cena que chamamos de realidade. Não se encontra em um alhures espacializado, mas no mesmo lugar e no mesmo palco que temos diante dos olhos. O sujeito do inconsciente só pode ter um lugar excêntrico, errático, sem moradia fixa, porque ele acontece sempre na outra cena, que é no mesmo lugar e no mesmo palco que temos diante dos olhos. Ritchie também nos fala do como viajar e traduzir, isso é uma observação que ele tira do Otávio Paz, viajar e traduzir eram atividades paralelas, que duravam toda uma vida. Na interpretação dos sonhos, a tópica proposta implica substancialmente uma ordem de percurso em uma sequência temporal a ser percorrida pela excitação dentro do aparelho psíquico. Há uma direção que é progressiva na vigília, rumo ao polo motor, e regressiva no sonho, rumo ao polo perceptivo. Nessa passagem regressiva, são reinvestidos, reativados os traços da memória produzidos pelas imagens perceptivas.
ao investimento de todo um circuito que vai desde uma excitação interna até a vivência da satisfação. A Jeanette, no texto dela, que tem no primeiro ciclo de leituras, a Jeanette lembra que a primeira vez que o Freud se debruça sobre a questão da interpretação dos sonhos foi no caso em mim, estudo sobre a histeria, onde o Freud diz: consegui reduzir todos estes sonhos a 2 fatores. A premência de dar uma finalização para aquelas representações nas quais, durante o dia, eu me havia detido apenas de passagem, e a compulsão de ligar umas com as coisas presentes no mesmo estado de consciência. Ou seja, isso do que vai se vivendo durante o dia, isso que vai se percebendo durante o dia, aparece como algo absolutamente importante no como um sonho vai acontecendo. Citando Freud, num sonho, pela regressão, uma ideia é novamente transformada na imagem sensorial de que originalmente se derivou, ou seja, tem uma imagem sensorial da qual o sonho se deriva, que pode ser uma experiência infantil. O sonho tem uma peculiaridade que consiste em verter, despejar seu conteúdo de representações em imagens sensoriais, o que, da análise do trabalho do sonho, descreve como sendo a consideração pela figurabilidade, ou seja, uma atração sensível exercida pelas cenas visualmente recordadas e com as quais os pensamentos oníricos entram em contato. Essa questão da figurabilidade é algo bem desenvolvido e aprofundado pelo Lyotard no livro dele básico, que é o Discurso Figura, e onde ele vai mostrar como é, a partir dos Fliegenblätter, ou seja, aquelas folhas, literatura de cordão, um pouco que tinha na Alemanha, os jornais com as historinhas de humor, que vão determinar bastante o trabalho do Freud dos sonhos e o trabalho do Freud com o xiste. E a gente vai descobrindo e lendo pessoas que trabalham com literatura popular, e tem um livro da Jerusa Pires Ferreira, Cultura das Bordas, onde ela vai nos mostrando como os textos, vou citar a Jerusa, fomos levados aos próprios textos de Freud e descobrimos que foi decisiva sua incursão pelos livros populares de sonhos, rumo à sua elaboração da interpretação dos sonhos. Ele nos diz ter ali descoberto a concepção profana, aquela que permanece meio prisioneira do que se chama superstição e parece se aproximar da verdade. O que vai aparecendo nisso tudo, e a Jerusa vai se detendo nisso, ela vai trabalhar com a proliferação de livros populares, até trouxe um, e a ler trechos não dá, porque é muito engraçado. O que a Jerusa vai mostrar é a função que esses livros, essas chaves dos sonhos, que são super vendidos no Brasil todo, da importância que esses livros têm para uma certa população, uma população marginal, né? E ela vai pensar, então, como a função que o sonho tem, que esse trabalho de sonho tem nas grandes cidades e para as pessoas que ficam indo atrás desses livros e jogando no bicho a partir dos números que estão propostos nesse livro. O livro dos sonhos e da sorte, revelação e interpretação dos sonhos acompanhadas dos números da sorte. Bom, o que eu acho é que o que eu vou propor no final de... Vai ter uma banquinha. O que eu vou propondo, o que vai me ser útil para pensar tudo isso que eu estou falando sobre o sonho, no final é o conceito de dobra que o Deleuze vai desenvolver no livro dele sobre o Leibniz. Por que isso, para mim, dá uma luz nisso tudo? A dobra
é um livro onde ele vai pensar sobre o barroco e onde ele afirma a dobra. O barroco inventa a dobra infinita ou a operação infinita. O interior e o exterior, a dobra infinita, separa ou passa entre a matéria e a alma, a fachada e o compartimento fechado, o exterior e o interior. O traço barroco é um exterior sempre no exterior, o interior sempre no interior. Bom, enfim, a dobra é aquilo que você não pode se definir como sendo nem de dentro nem de fora, ou sendo radicalmente o dentro e o fora, que eu acho absolutamente útil para pensar essa questão de realidade psíquica e realidade, entre aspas, objetiva. Juntando um pouco tudo o que eu falei, e juntando com o que a Jerusa propõe, ela fala: podemos concluir que a elaboração do sonho está ligada à construção de um tempo próprio e à criação de uma espécie de espaço visionário que não é estranho à construção do mundo popular, seguindo os princípios que persistem nas culturas tradicionais. A intensidade sensorial das imagens oníricas faz, assim, o apelo aos contornos e aos delineamentos do que se tipifica e registra como pertencendo a esse universo. O enigma do sonho e o enigma que se desenrola durante o sonho são desafios muito antigos que, levados à tradição oral, cumprem um diálogo permanente entre o presente, um passado reencontrado, e um futuro meio perceptível. O trabalho do sonho pode recusar ou corrigir a realidade, e é nesse sentido que, em certas situações, aproximar sonho e utopia confirma a ideia de que os sonhos são a realização dos desejos. No mundo popular, essa função evasiva ou promessa de felicidade corresponde à possibilidade de realização dos desejos que se cumprem no jogo dos livros populares como as chaves do sonho. É possível encontrar aí uma escolha de caminhos falaciosos, mas, de algum modo, restauradores. E, então, tomamos consciência da importância desses livros no psiquismo de grupos sociais à deriva, a busca do desejo e da promessa baseados em memória ancestral. Ou seja, no sonho, algo do mito, algo de um outro tempo se faz presente. Um homem de rua sonha, alguém num campo de refugiados sonha. Ou seja, no sonho, a Kulturarbeit, o trabalho da cultura, se faz presente, trazendo à tona a nossa identificação com a espécie humana. Essa garantia coletiva de um narcisismo individual, uma função de identificação originária anti-objetal. Para nós, seria, então, a pergunta essencial: de que modo habitarei a minha existência a ponto de fazer dela minha cidade? Abrimos agora o debate. Bom, gostaria de começar o debate reagindo aqui, ou melhor, reagindo aos três trabalhos assim, realmente fascinantes. Acho que são trabalhos que fazem o psiquismo trabalhar mesmo. E a primeira coisa que me surpreendeu é, digamos, uma unicidade muito forte, né, dos trabalhos, pelo menos do ponto de vista do qual eu os escutei. Acho que tem um dos títulos dos trabalhos do Décio, acho que resume muito bem isso, é o fracasso do sonhar, né? Acho que são, de algum modo, trabalhos que abrem as portas para a gente começar a pensar as situações de fracasso do sonhar, né? Bom, nesse sentido, o que eu vou falar acho que poderia ser respondido por qualquer um de vocês, mas comecei pensando a partir justamente do texto do Flávio, né? Quero dizer, Décio. Não, isso é do Flávio mesmo. Que é a relação, Flávio, entre
o resto diurno, tal como você tão bem colocou em relevo na sua função aferente, né? E aquilo que talvez seja o tipo de sonho onde os restos diurno têm a sua pregnância mais pura, né? Que são os sonhos das neuroses traumáticas, né? Acho que você provavelmente cortou isso da tua fala, porque não daria tempo, né? Mas, enfim, foi uma coisa que fiquei muito curioso para te escutar a respeito das semelhanças, da aproximação entre esses dois aparecimentos, né? Esses dois eventos de resto diurno, né? Você fala bastante do resto diurno nas ocasiões em que ele simplesmente não pode ser imediatamente assimilado pelo psiquismo e pela capacidade de elaboração psíquica, né? Os sonhos das neuroses traumáticas, né, que tem uma função paradigmática em relação ao psiquismo como um todo, mas eles são, digamos, bastante ilustrativos nisso que você estava trazendo em relação a essa acontecência, né, dos restos diurnos na sua função aferente, né? Eu acho que é aí que, digamos, a discussão, de algum modo, se espalha e avança, tanto para o que o Décio falou, quanto o que o Pramiriam trouxe. Bom, quais os recursos que nós temos, né, enquanto psicanalista, por um lado, enquanto sociedade cultural, de outro, né, de fornecer formas de auxílio, né, a esses tipos de fracassos do sonhar, né? Acho que tem aí uma modalidade, tem várias modalidades, né, que estão em jogo, né? O próprio Freud pensou numa modalidade que foram as construções em análise, né, de uma forma de dar voz indiretamente a esses elementos oníricos que não estão ligados à palavra, né? Mas acho que cada um de vocês, né, particularmente a Miriam e o Décio, trouxeram duas outras formas bastante importantes, né? Então, estão aqui as 3 perguntas para vocês. Obrigado, viu? E parabéns. Eu não deixei de lado, não escrevi especialmente sobre o problema da neurose traumática, mas é muito interessante você me lembrar, ajudar a construção do pensamento, trazendo esse tema. Porque você disse, tomou a neurose traumática como o sonho traumático, como o sonho que o resto diurno aparece de forma mais pregnante. Eu pensei aqui, no meu entender, é evidência de que um processo de aferência insiste em se processar, né? Muito embora possa haver um fracasso da inscrição, não é? O sonho não complete o seu trabalho, mas a evidência de que há uma tentativa desse trabalho de elaborar é o reaparecimento do elemento traumático, tal como no sonho. Agora, a segunda parte da pergunta é como a análise pode trabalhar nesse sentido, né? A resposta é muito simples e curta. Com a condição para que algo possa se transformar, para que esse trabalho de inscrição evolua um pouco, para que esse sonho se repita não de forma simplesmente estéril, mas rumo a alguma elaboração, só posso pensar na noção aqui de continência da análise. A continência como garantia de que alguma coisa se transforma nessa repetição, de que as repetições não são repetições iguais, né? De que é possível sonhar, é possível completar um trabalho de sonho. Muitas vezes, no paciente chamado psicossomático, é visível uma diferença na forma do sonhar e na possibilidade de se pensar sobre o sonho e produzir, ampliar esse processo, como eu chamei de inscrição, que se inicia na percepção e se completa na inscrição por meio da elaboração. Eu trabalhei com um caso de um paciente que eu descrevo no livro Normopatia, que não sonhava, e um belo dia aparecem sonhos traumáticos, em seguida esses sonhos vão ficando menos traumáticos e a análise dele consiste em poder sonhar até o fim. Acho que eu entendo que essa ideia além da interpretação dos sonhos, essa sugestão aí de tema,
tem a ver com isto que você fala, com o avanço das pesquisas do campo de investigação, de interesse, que tem repercussões teóricas, clínicas. Você se referiu, achei curioso que hoje é o dia dos lapsos, né? Se referiu a fracasso do sonhar como tendo sido, né? Na verdade, o fracasso da função onírica foi traduzido por Freud, é um termo que ele usou, né? O termo que eu sugeri lá no meu texto, meu sonho é o colapso do sonhar, né? Não o fracasso. Mas acho que são vários termos, várias formas de colocar uma questão que circula. Acho que é isso que você apontou bem, que circula na pesquisa, né, de muitos. O Thales aí também, que é um colega que tem trabalhado muito sobre esse tema, o sonhar restaurado, a ideia de restauração, né, é uma outra linguagem aí para falar disso. Então acho que e vários dos trabalhos aí mencionados vão falar dessa expansão da pesquisa psicanalítica, que tem a ver com as mudanças da clínica, tem a ver com o crescimento e o avanço do pensamento, né? Acho que isso vai levando a reformulações importantes, isso que a Miriam traz da dicotomia entre realidade material, realidade psíquica, e que conversa muito com esse texto do Flávio, no sentido do acento sobre o resto diurno. Para mim, eu chamaria do fator atual. A gente precisa de uma espécie de metapsicologia do fator atual, né? Desde resgatar as neuroses atuais, aquilo da atualidade que compõe e que cria, né? E eu acho que várias coisas, por exemplo, mesmo a questão do acting out, já debatendo com o Flávio, quando ele fala lá no modelo dele, do acting out como um modelo, no acting haveria uma oposição, né? Estaria do outro lado, um lado diferente daquela da construção da função onírica, né? Eu acho importante a gente aprimorar esses conceitos, porque o acting out também a gente também pode cair numa outra dualidade aí, né? O acting out ele tem vários sentidos. Ele tem o sentido justamente da teatralização, se usa em inglês para falar da pessoa que se expressa, né? Que se mostra. Então, o acting out ele tem uma gestualização, uma teatralização, né? E que em formas mais incipientes do trabalho de simbolização é uma via fundamental. Acho que vários autores aí do campo pós-freudiano vão falar disso, né? Então, vão sendo revistas aí alguns conceitos, ou o conceito, a ideia do não sonhar, né, que o Pierre Marty traz, que eu acho que é muito interessante. Ele fala do não sonhar teórico, porque ele não pode afirmar, ninguém pode afirmar que não existe o sonhar, que um sonho não está lá, mas sim como um fenômeno que é essa ausência da função onírica, que não estava pensado e previsto por Freud, né, e que foi pensado no campo pós-freudiano, que tudo isso acho que faz parte de um campo de pesquisas aí que eu acho que realmente atravessa, né, os trabalhos aí de vários de nós. Acho que você apontou bem isso, pegou o fio. Primeiro, gostei muito dos trabalhos, fiquei surpresa com a articulação entre os 3 trabalhos, né, vendo o efeito, né, do título do ciclo, né, que a questão do trabalho está presente dos 3, né, em vários níveis, não só o sonho e o trabalho do sonho, mas a questão do trabalho. Mas o tempo todo, quando acabou a fala da Miriam, e ficou aquela, né, o debate, eu tinha uma música, uma canção na cabeça, né, e que é preciso cantar e alegrar a cidade, né? E o que eu fiquei imaginando, né, o quanto aparece na fala de vocês 3 a questão da atualidade da cidade, né, dos modos de vida na metrópole, seja pelos lados das psicopatologias que requerem outras ações e que requerem do analista uma outra posição, que não é só na não neurose. Eu acho que na neurose, né, você tem muitos momentos, né, de deserto associativo, que o trabalho do analista implica em humor, criatividade, né, jeitos de sair daquela cena estagnada, fragmentária, massacrante, né? Então, eu fiquei pensando isso, assim, como que vocês estão trazendo para a cena, onde a gente abriu, né, esse colóquio para desenvolver aí um roteiro e ver o que vai acontecendo aqui, a atualidade da psicanálise trabalhando hoje, né? E eu queria privilegiar isso, assim.
isto, do quanto a clínica vai falando para a gente de uma cidade, né, de uma metrópole, de uma sociedade cujas regras e funcionamentos e geografias requerem que a gente faça novas intervenções e pense, sonhe ela diferente, né? Eu acho que você ia falando eu adoro esse livro, As Viagens de Freud, mas lembrei de como é que o Lacan escreve o texto, né, sobre a literatura, né, a litera, né, que ele está num avião indo para o Japão e passa sobre a Sibéria e vê um traço na neve, né? E é isso que aparece como esse conceito de litoral, de uma fronteira que é fluida, e que eu acho que por aí a gente tem muito para andar sobre que lugar a psicanálise tem nesse mundo, né? O que a gente tem de fecundo para fazer nisso que está aí, né? E, nesse sentido, o trabalho de vocês me pareceu que são respostas, né? Jeitos de já estar fazendo nesse mundo. Eu estou muito agradecida, muito contente de estar aqui. Não tenho pergunta nenhuma, queria falar que eu quero continuar conversando. E muito obrigada, acho que era isso. Eu também queria aproveitar a fala da Fátima para agradecer. Eu fiquei muito contente com as falas. Acho que elas foram num crescente, né? E que, de alguma forma, elas refletem uma forma de trabalho nosso, né? Que vai da metapsicologia, da clínica para a cidade. Achei bonito esse percurso. E como a gente sempre fala dos restos, e o Freud construía muita coisa a partir dos restos, eu queria pedir para o Flávio contar o que ele deixou como resto, o sonho que não deu tempo. Não, eu vou tentar ser sucinto, era só um fragmento do sonho. Eu finalizava fazendo um relato do sonho de um paciente que, na noite anterior à sua sessão, sonhara que olhava para um pasto onde ocorria uma corrida entre uma égua prenhe e um cachorro velho, de porte elegante. Subitamente, um potrinho que surge na cena, como se estivesse participando também da corrida, cai e é atacado por uma cobra. O sonhador se apavora ao ver que o potrinho vai ser picado e morrer. Mas eis que é ele, o sonhador, que observava a cena, que é atacado pela cobra. Trata-se de uma cena de susto e horror que o faz despertar. Ao investigar os acontecimentos da véspera, ele conta ter recebido o telefonema de um amigo que lhe conta que nascera o filho de um outro amigo em comum. E termina a ligação dizendo em tom de brincadeira: agora só falta você. O paciente prossegue a sessão dizendo que poucos dias antes pensara em ligar para o amigo cujo filho acabava de nascer, mas não o fizera para não incomodar. Afinal, o amigo estava casado, a mulher estava grávida e não haveria tempo para conversarem ou se encontrarem como antigamente. Continua a falar, lamentando que todos os amigos do grupo antigo, que sempre havia sido muito unido, estavam casados e já tinham filhos, menos ele, que se dizia doente mental e incapaz de conseguir um relacionamento estável com uma mulher. Nos feriados, não recebia mais convite para viajar com os amigos, que viajavam com as respectivas famílias, e ficava sozinho em casa. Não cabe aqui fazer uma análise do sonho exaustiva, nem é caso de falar da análise do paciente. O que parece claro é que o resto diurno do sonho contém todos os aspectos do que eu havia levantado acima. O telefonema punha em evidência o núcleo melancólico do paciente, sua solidão e sua incapacidade de ser como os outros. E terminava com um detalhe pavoroso: agora só falta você. Frase indutiva que vem a ser um traço da realidade e alteridade solicitante. Convocava-o para aquilo do que ele se sentia incapaz. O casal parental formado pela égua prenhe e pelo cachorro velho, extensivo aos casais de amigos, apostava uma corrida a coito, da qual o potrinho se excluía mediante a castração-morte com o golpe da cobra. Numa linha associativa regressiva, a situação atual atinge a situação edípica.
Haveria mais a interpretar, é óbvio, mas eu gostaria apenas de tomar esse sonho, a meu ver exemplar, para figurar o que aqui vimos discutindo. Trata-se de um sonho desencadeado por um acontecimento provocador, de um afeto doloroso, que luta por inscrever-se na rede complexa das representações. O caminho que vai da percepção à representação não é dado nem automático. É complicado por toda sorte de mecanismos defensivos. Inclusive, pode ser obstado pela recusa e pela rejeição, como já sabemos. Para ser levado a termo, precisa coincidir com o processo de elaboração, que, como se vê no sonho de meu paciente, tem início na latência e passa pela produção do sonho e continua na sessão analítica, que lhe dá continência e continuidade. Continência e continuidade. Aí entra também a questão da continuidade, da não diferença entre o externo e o interno nesse ponto. Porque o resto diurno ele é um correspondente do mundo interno. Eu vou citar aqui uma frase curta do Isaías Melson, que dizia que não é possível ler nossos estados internos arbitrariamente na forma espacial, ou chama aqui de gestalt complexa, pois é a forma por si própria que se oferece como uma totalidade animada. E exemplifica dizendo que a forma pode ser tranquila ou violenta, dura ou macia, tudo isso como uma característica intrínseca de sua natureza objetiva. E a subjetividade se dá na objetividade, de modo que a simbolização é a exteriorização do dentro. Nesse sentido, eu falei em simultaneidade da função deferente e aferente, porque é apenas uma divisão de funções, mas elas são simultâneas. Não é que existe a via aferente e a via deferente. O próprio sonhar em si já é as duas coisas, na ligação da percepção com os traços pré-existentes. Essa é a minha ideia, que eu queria demonstrar aqui. Bom, sem dúvida, cada um fica pego por alguma coisa diferente. Para mim, uma coisa que pegou muito, além de ter gostado muito das exposições e de ser muito enriquecedoras, me deu um caminho a fala da Fátima, quando ela fala do traço, mas para me remitir à metapsicologia, justamente. E para pensar algo que você coloca em algum momento, Flávio, que é o que acontece com os restos diurnos dessignificados, que se marcam no aparelho psíquico como representações coisas. Você falou um pouco, em um momento, da representação e a palavra. Então, estávamos falando dos sonhos que não têm palavra. Eu acho que é interessante fazer o caminho inverso também, pensar o resto diurno como marcas, como pequenos fragmentos que não necessariamente têm um continente. E como, muitas vezes, a elaboração ou a possibilidade de remontar um resto diurno que aparece desarmado é elaborativo do próprio sonho. Não sei se está claro, ou seja, como é elaborativo do próprio sonho, como al poder associar, na associação, reconstruir qual é o resto diurno, do qual saem traços às vezes, isso permite realmente o caminho associativo do sonho. Então, como você trabalhou Laplanche, e como Laplanche dá muita importância à representação coisa, que é aquela marca que não chega a ter uma representação palavra, me pareceu interessante poder retomar essa questão de o resto diurno no significado, não como uma cena tão contada como vocês trouxeram, sino quando aparece como coisas que não são facilmente identificadas. Então, a ideia é como a reconstrução da cena, da qual parte o resto diurno, às vezes é elaborativo do sonho. Era para ampliar uma questão da... Só um comentário muito interessante. A possibilidade de fazer esse outro sentido que você está dizendo, para mim, pensando também no que a Miriam trouxe do fora e do dentro, nos leva a pensar uma coisa meio maluca aqui, mas que é onde está o sujeito. O sujeito, ele está nesse trajeto todo, ele está no resto diurno, o resto diurno está no sujeito e vice-versa. Eu tinha trazido uma citação aqui do Pontari, que acho que cabe. Sabemos que só tratamos com restos, vestígios, fragmentos,
mas os vestígios, aqueles de que são feitos a nossa memória e a nossa história, nós só o descobrimos, prescrutamos e seguimos porque eles vêm de algum lugar desconhecido e deles esperamos que nos conduzam a algum lugar que nunca será definitivamente isso, mas terá a ver com isso. Eu acho que tem uma questão aí de isso que a Ana trouxe, enfim, das coisas que estão sendo faladas aqui, né? Que o Flávio se referiu também na fala dele de uma tendência a recolocar o foco, né, do sonho como objeto para o sonhar enquanto uma função, né? Eu acho que essa pequena mudança, né, esse sonhar enquanto uma função, né, eu acho que já ajuda uma recolocação bem significativa das questões. O Pontalis, por exemplo, eu acho que, né, dota bastante essa ideia, né, porque o sonhar, na verdade, enquanto função, ele tem a ver com o processo onírico. E o processo onírico ele não pode ser localizado no sonho, na recordação do sonho, no relato do sonho. Ele é algo que atravessa tudo isso, que começa no dia anterior, mas começa no momento onde a gente inscreve as marcas psíquicas em algum lugar, né? E é reaquecido e reativado na relação com o dia do sonho, né? Prossegue na noite, quer dizer, então, e prossegue, eu acho que na experiência analítica de cada um, na experiência de vida de cada um e na experiência analítica que vai constantemente retransformando, né? Porque o sonho enquanto objeto, ele é o objeto mais subjetivo que a gente poderia imaginar. Só para começar pelo fato de que a gente não vê o sonho no tempo presente, e alguma coisa que supostamente aconteceu no tempo passado. Então, a gente tem a memória do sonho, que já é, como toda memória, né, uma lembrança encobridora. Então, toda a questão do esquecimento e da lembrança do sonho, né, faz com que o sonho, enquanto objeto, ele perca, realmente, ele é um objeto restrito, enquanto objeto em si. Agora, o processo onírico, ele inclui tudo isso, né, e possibilita essa reconfiguração, por exemplo, entre dentro e fora, dos valores. Mas é interessante pensar como por exemplo, o Pontalis fala que, na verdade, a verdadeira percepção é a percepção alucinada do sonho. Claro. Né? Então, ele faz esse jogo da realidade do verdadeiro, né? Aquela do cego Tiresias. O pessoal do jogo do bicho também acharia que o sonho é a verdadeira percepção. É verdade. São tantas questões incríveis, né, importantes, né? Eu fico feliz de ver essas questões sendo redesenhadas, repensadas, né? E uma coisa que eu queria comentar para o Flávio, né, que eu acho muito legal ver você fazendo o trabalho aferente, não é, de incluir um incrível trabalho do Isaías, né, para pensar, de fato, a psicanálise corrente, né, a possibilidade que Isaías trouxe de pensar uma outra ordem de formulação do símbolo, né, e lembrar, né, nós que fomos também parceiros, irmãos de Isaías, né, que eu também tive que fazer um trabalho semelhante, né. Então é isso, né? Que também eu acho que é uma coisa que a gente também aprende com o Winnicott, né? Que há um sonhar acordado, né? Que é por onde também, quer dizer, o trabalho da inscrição e da produção, né? Do potencial onírico de cada um, né? Se dá também, né? No próprio trabalho da vida, né? Quer dizer, que é o que um pouco você está trazendo com a questão dos restos diurnos, né? E eu ouvi uma coisa que você falou e eu gostaria que você falasse um pouquinho, que é, bom, a inscrição do resto diurno se dá quando se vive uma experiência emocional com alguém. O analista sonhar o sonho para o paciente tem a ver com a elaboração, com a construção e análise, mas, de todo modo, o Winnicott tem os modos singelos e profundos, né, de falar essas coisas. Ele diz isso, né? O bebê vem com as suas questões e a sua não inscrição, a mãe vem sabendo alguma coisa da cultura, e em algum lugar eles vivem algo juntos. E talvez essa ideia do Winnicott, que é fundante tanto de intersubjetividade quanto do que é viver algo junto, né, tem a ver com a inscrição onírica, né? Eu não sei, o que você acha?
Eu vou ser bem sucinto. Você foi perspicaz de perceber aqui uma certa superposição, para não dizer uma fusão, que eu quis evitar discutir, mas que entre o resto diurno como um traço de um objeto, como a realidade físico-química do objeto, e o resto diurno como o outro, como a relação com o outro. Eu penso que o resto diurno aqui, para ser eficaz, evidentemente, mesmo que ele seja uma gestalt inanimada, ele só é eficaz na medida que ele seja um representante de uma relação objetal. Porque, para mim, o contato, a percepção que desencadeia e elabora, necessariamente ela parte do encontro com o outro. E aí o objeto ele é o representante disso. Tanto que eu proponho aqui de uma gestalt formal visual para gestalten, né, mais complexas, que seriam situações de encontro com o outro, situações emocionais, né, eu me lembro, não vou também contar, mas do sonho de uma criança que ao enxergar um casal discutindo, trocando, falando alto um com o outro na rua, imediatamente sonha coisas que vão remetendo a discussões ouvidas dos pais, etc., assim por diante. Eu penso que esses elementos mobilizadores do resto diurno necessariamente têm a ver com a relação objetal. Essa sim é que carece de inscrição, e não, como disse o Dejur, a simples realidade físico-química da matéria. Acho que podemos, então, terminar nosso encontro.